Elon Musk, Milei, Lula e Meloni. Como vai se conectar? Você vai saber quando a gente chegar lá. Mas vamos lá. Só uma pequena atualização. Eu acho que meio que vocês já esperavam, né? Mas vamos aqui, né? Comentar. Multas por uso do Twitter devem atingir usuários que espalharem discurso de ódio e fake news, define a PGR. Eu recebi uma mensagem ontem de um amigo, senhor, ele perguntando, você acha que tem alguma chance deles multarem quem só tá entrando no Twitter, não tá comentando nada, nem curtindo, nem postando nada? E eu falei pra ele, cara, zero chances. Não tem como, não tem como. Mesmo que eles peguem lá as postagens e vejam com perfil, até ter a comprovação que a pessoa realmente usou, etc e tudo mais, é uma dor de cabeça que eles não vão entrar nessa. Então, se você é uma dessas pessoas que estava entrando sem comentar nada, pode ter certeza que você tá de boa. Não se estresse com relações daí, pode botar a cabeça no travesseiro e dormir de boa. Agora, se andou postando alguma coisa, enfim, vai saber. Porque eu sei que o Paulo Gonet falou que o foco da investigação deve ser quem continua fazendo postagens com discurso de ódio, propagação de fake news e que possam impactar as eleições. 3 coisas bem subjetivas. Por quê? O que é discurso de ódio? Segundo, fake news, né? Quem é que define o que é verdade ou mentira? Tem coisa que a gente sabe que factualmente é mentira, mas deixa lá o campo em aberto. E terceiro, que possam impactar as eleições. Mas impactar como? A pessoa que está pedindo um voto, a pessoa que está falando bem do candidato ou mal do outro candidato. Isso está impactando a eleição? A pessoa vai ser punida? Enfim. Judiciário brasileiro. Avançando. Aqui não é o judiciário, aqui é o nosso ministro favorito, Juscelino Filho, o ministro número 1 em termos de escândalos. Governo apura se volta temporária do Twitter foi proposital e pode pedir cassação da outorga da Starlink. Brinque aí com o Juscelino Filho. Esteja cancelado, Elon Musk. Pronto. Se ficar comprovado aí que descumpriu de propósito, pode pedir uma outorga aí, né? Para suspender a permissão da Starlink. Ah, mas e os 215 mil clientes? Problema deles. Pô, mas não tem um serviço similar? Problema deles. Quem manda é Juscelino. Quem manda é a turma do Lula. Responsabilidade zero. Um assunto aqui que fez outro, aparece no noticiário, né? Até estava semana passada, quando estava se discutindo a questão da anistia. 8 de janeiro. Com tornozeleira eletrônica, jovem em situação de rua aguarda julgamento há 6 meses. Esse acho que é mais um de tantos outros casos. Só fiquei surpreso da Globo estar comentando sobre isso. Que um jovem de 23 anos, que vivia em um albergue municipal para moradores em situação de rua em São Paulo, ainda aguarda seu julgamento por ter participado da invasão do Congresso no 8 de janeiro. Em sua audiência, ele contou que começou a frequentar o acampamento para ter o que comer e que não tem ideia de nenhuma política. Desde que deixou a prisão, está com tornozeleira eletrônica enquanto espera o julgamento. Um de tantos outros casos que acho que grande parte das pessoas no Brasil, até as que não são de direita, acham que tá demais, né? Que a coisa já passou demais do ponto, principalmente no tratamento. Aí, olha isso daqui. Essa daqui foi a nota mais interessante ligada ao Poder Judiciário ontem. Fiquei muito surpreso mesmo, porque o computadorzinho do sorteio é o que já entrou em discussões, pessoas levantando assim, né? Rapaz, tem uns casos que curiosamente caem nas mãos de fulano, cicrano, beltrano, assim, que, nossa, mas que baita coincidência, sabe? Você pega, por exemplo, o caso do Silvio Almeida. É o com Mendonça. Pode parecer besteira, mas tu já pensou se o caso do Silvio Almeida caísse na mão do Zanin ou do Flávio Dino? Tu já pensou? Eita, dor de cabeça. Todo mundo ia colocar o holofote em cima. E aí, vocês vão proteger o ministro do Lula? Se cai na mão da ministra Carmen Lúcia, falei, e aí, Carmen Lúcia? As mulheres? Vai dar uma resposta ou não? Se cai na mão dos outros, são pessoas... Não sei. Não sei se o Lula... Não sei como é que ia ficar também. Eu sei que se caísse na mão do Mendonça, como caiu, ou do Cássio, fala, nah, tá lá no ministro de Bolsonaro. Você rapaz fala, não, o que tá sendo feito com o Silvio Almeida, né? Não sei, muita gente levantou esse questionamento. É curioso como acontece esse sorteio. E a turma do UOL entrou em contato
E aqui eles vão relatar todo o processo para poder fazer uma auditoria. Tá ali, ó. Supremo impede o UOL de auditar sistema de distribuição de processos do tribunal. Aí o Eduardo Militão começa falando que o presidente Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, recuou de uma decisão dele próprio e impediu o UOL e uma equipe de especialistas em tecnologia da informação de inspecionar o código-fonte do sistema de distribuição de processos judiciais aos ministros. O que é que aconteceu? Vamos lá. Após 4 anos, o Supremo concordou com um pedido de Lei de Acesso à Informação, do UOL, para obter acesso ao código-fonte do tribunal. Além de permitir a inspeção, o tribunal deu aval para fazer análise dos registros do uso do programa. A visita foi agendada e acertada com funcionários do tribunal, mas o Supremo mudou a decisão menos de 72 horas antes de ela ocorrer. Dias depois, o ministro Barroso vetou o acesso. Segundo ele, a análise do código-fonte poderia facilitar ataques de hackers e será feita no futuro, sem data definitiva. E aí o UOL vai te narrar todo o processo. Pelo que eles relatam aqui, eles tentaram fazer a coisa bem direitinha, bem amarradinha, sem nenhum tipo de atropelo, com ampla antecedência, acertando datas, tudo bonitinho, todos os protocolos. Aí tá ali, ó. Em abril, o UOL pediu a reserva de uma sala no Supremo para análise do código-fonte de 9 a 13 de setembro. 4 dias, né? Não 5, 9, 10, 11, 12, 13. 5 dias. Com a presença de 4 pessoas munidas de computadores portáteis. Durante 4 meses, o UOL informou funcionários do Supremo, por e-mail, telefone e pessoalmente, que levaria especialistas que residem em São Paulo e na Dinamarca. E por isso, havia necessidade de confirmar as datas para comprar as passagens de avião. O dinamarquês vocês até conhecem por nome. O Supremo confirmou a visita 2 vezes. Em 5 de julho, funcionários do Supremo confirmaram as datas da inspeção com a equipe de 4 pessoas. Não seria possível, contudo, usar computadores portáteis, apenas os equipamentos do tribunal. As passagens aéreas foram então compradas. Nos dias 5 e 6 deste mês, funcionários do tribunal confirmaram a visita do UOL novamente, mas disseram que o período de inspeção seria restrito a 2 dias. 3 funcionários do Supremo acompanhariam as visitas nos dias 9 e 10 na sala de audiências do tribunal. Aí no dia 6, a presidência do Supremo pediu os nomes dos técnicos e documentos de identidade deles, que foram fornecidos. Horas depois, faltando menos de 72 horas para a visita, uma funcionária do Supremo informou que a visita não poderia ser realizada porque as autorizações não estavam dentro de um processo administrativo. Ué, o que não está passando? O UOL formalizou imediatamente um pedido para que ele fosse feito e procurou o próprio presidente da corte para tratar da situação. 2 técnicos que vinham de São Paulo cancelaram suas passagens aéreas. Entre eles estava o professor de Direito do INSPER, Ivar Hartmann, ex-coordenador do Projeto Supremo em Números. O professor de Ciências da Computação, Diego Aranha, da Universidade de Aarhus, da Dinamarca, já estava a caminho de Brasília e permaneceu na capital federal no período acertado. Ele faz testes e análises na urna sem viés político partidário. No dia 13, a presença do Supremo encaminhou a decisão de Barroso, recuando de sua posição inicial. Ele atribuiu a decisão a ataques cibernéticos contra o tribunal ocorridos em agosto e setembro. Uma das confirmações da visita havia sido feita depois desses ataques. Eu não entendo, né? Sei que a UOL tá triste. Acho que o Diego Aranha vocês conhecem. A UOL até relata que em outro momento eles entenderam que esse período do UOL era de interesse público, né? O brasileiro queria saber como funciona o sorteio dos processos. Infelizmente, ficaremos sem saber. Infelizmente, ficaremos sem saber. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Gente, começando para a parte mais interessante. Interessante não, né? Mais interessante é a derrota do Lula. E o Boric dando enquadro nele. Mas algo aqui
Também interessante, só que a Diana Molino, esqueci o nome agora, da Mondino, esqueci o nome da ministra das Relações Exteriores do Milei, a Diana. Ela já tinha comentado isso, né, mais ou menos nessa linha. O Estadão aqui agora trazendo algumas informações extras. Milei acusa a ONU de impor agenda ideológica a seus membros em discurso na Assembleia Geral. Em seu primeiro discurso na ONU, nesta terça, Milei criticou as políticas promovidas pela ONU, especialmente a Agenda 2030. Milei afirmou que a agenda global tem caráter socialista e viola a soberania das nações e os direitos fundamentais dos indivíduos. Mas vejam só, Milei dedicou quase todo o seu discurso a críticas para a instituição, afirmando que a ONU se desviou de seus princípios originais ao impor uma agenda ideológica sobre as nações. De acordo com ele, a organização se transformou em um leviatã de múltiplos tentáculos, que procura decidir o que cada Estado-nação deve fazer e como os cidadãos do mundo devem viver. Ao citar a Agenda 2030, o plano global adotado em 2015 pelos Estados-membros com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, Milei disse que o projeto, embora bem intencionado, nada mais é do que um programa governamental supranacional de natureza socialista, com soluções que ameaçam a soberania dos Estados-nação e violam o direito à vida, liberdade e propriedade das pessoas. Milei ainda mencionou em seu discurso a rejeição argentina ao Pacto para o Futuro, que é o novo nome da Agenda 2030, e agora o prazo muda de 2030 para 2045. Milei, estamos fora, rejeitamos. A medida foi aprovada, só que a Argentina, junto de outros 5 países, não assinou. No discurso, ao destacar a rejeição ao projeto, o argentino propôs a criação de uma nova agenda, a Agenda da Liberdade. A Argentina vai abandonar a posição de neutralidade histórica que nos caracterizou e vai estar na vanguarda da luta em defesa da liberdade. Nesse ponto aqui, eu acho que o Milei mandou muito bem. Muito bem. Assim, não dá nem para comparar com o Lula, né? Porque o Lula está 100% a favor disso daqui. O Lula trabalha pela Agenda 2030, que agora virou Pacto do Futuro, ou Pacto para o Futuro. Estão chamando de duas coisas diferentes. Um chama de Pacto do Futuro, o outro Pacto para o Futuro. Mas tá aí. Milei falou, não, na Argentina não. Segue a vida de vocês, toca o barco, tá ruim, acho que não é muito bacana não. Eu acho que é bom, coloca aí no país de vocês. Na Argentina, eu acho que vai dar errado. Medida acertada do Milei. Nesse quesito aqui, medida acertada. Por outro lado, Lula teve uma derrota importantíssima. Não sei se é porque a gente está no meio de um período de eleição nos Estados Unidos. Não sei se a questão da Alemanha e do Olaf está relacionada a um período pós-eleição e os sociais-democratas estão refletindo. O que eu sei é que flopou. Flopou e flopou bonito. Pela imagem aqui, vocês veem que a galera não estava marcando presença, estava lá só a turma do Lula, a própria Janja, imagine. A gringa Brasília até diz, o governo do Brasil liderou na ONU evento pela democracia contra o extremismo. Com a presença de Lula, Janja, Guajajara, Macron, Trudeau, Boric, que detonou Maduro, Estados Unidos enviaram só um estagiário. Isso aqui é uma visão infernal de um governo da Open Society, né? É o governo dos Soros. A turma dos Soros defendendo a democracia. Aquele momento é que eu faço aquela pergunta retórica, porque não vai dar para ouvir a resposta de vocês, só nos comentários. Qual jornalista vocês acham que trouxe os detalhes da agenda internacional do Lula? Quem é o nosso porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil? Mais uma vez ele, o flautista de Genebra. Ele toca a flauta mesmo, não é brincadeira não, flauta transversal. Boric critica esquerdas em evento de Lula contra a extrema-direita. Você vê, o evento, gente, não é contra os extremos, como tá aqui, né? Combatendo os extremos. O Jamil é um cara bacana porque ele não se aguenta, ele é linguarudo. Então ele já desmente o Lula na manchete. O evento não é contra os extremos, é contra a extrema-direita. E no final do dia, de extrema não tem nada, são apenas os conservadores. Aí lá vem o Jamil.
Depois de Lula fazer um discurso contra a extrema-direita e atacar as redes sociais, isso na sede da ONU, Lula tinha esperança de que o encontro reunisse os principais líderes de democracias, mas não funcionou. Lula admitiu que convidou o Olaf, chanceler alemão, o Biden, o Macron, mas nenhum dos três estava na sala quando o encontro começou. Macron acabou chegando mais tarde. Ainda que o debate fosse sobre a democracia, Espanha e Brasil decidiram que não haveria a presença da imprensa e o evento foi transmitido apenas pelos canais oficiais, que é para não ter nenhuma pergunta incômoda. Mas foi Gabriel Boric, presidente do Chile, quem gerou surpresa, ao criticar as esquerdas por não se posicionarem abertamente contra as violações de direitos humanos cometidas por líderes supostamente de esquerda. Né? Supostamente de esquerda não, é uma dura de direita. As forças progressistas se veem fragilizadas quando titubeiam, sinalizando que apoios ou condenações dependem das cores políticas ou princípios. Veja o que fez a direita. Quando houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil e nos Estados Unidos, a direita mundial foi ambígua. O argumento é que os movimentos progressistas não eram claros quando outras violações de direitos humanos ocorriam, às vezes, por aliados ideológicos. As violações de direitos humanos não podem ser julgadas pela cor do ditador ou presidente que os viola, seja Maduro ou Netanyahu, que se chame Daniel Ortega ou Putin, seja como se definam, temos que defender princípios. Colocou na rodinha os amigos do Lula. Deu ruim. Deu ruim pro Lula. O Macron chegou depois, defendeu a criação de um órgão público de regulação digital, né, uma censura global, como um bom globalista. O francês optou por defender a inclusão na agenda internacional de um debate e ação contra a manipulação e disseminação de desinformação. É o mesmo papo, né? Censura global. Eles só pensam nisso. Palavrinhas bonitas para falar de censura. Precisamos regular as coisas de melhor forma e tentativa de identificar atores que disseminam o ódio. Em seu discurso, Macron alertou sobre o impacto da globalização. Os extremismos estão aumentando sem fazer distinção entre a esquerda e direita. Domesticamente, o que é chamado de macronismo tem como adversário não apenas a extrema-direita, mas também o movimento do Mélenchon e qualificado por Macron como extrema-esquerda. E isso aqui vai nos conectar a muitas coisas. Ontem a gente já falou um pouco sobre isso. E eu venho falando para vocês há um certo tempo. A gente tem que começar a ter rótulos melhores. Não dá só para ficar de esquerda e direita. Só isso. Precisa ter algo a mais. Esquerda X, esquerda Y, esquerda Z, direita X, direita Y, direita Z, direita, bolsonarista, liberal. Junte aí os termos que você quiser. Mas um único termo, esquerda e direita, não dá. Até você falar, não, vamos pegar personagens brasileiros. Então, o Boulos é de extrema esquerda. E o Lula? O Lula é o quê? De esquerda só? O Lula não é um extremista? Qual a diferença do Lula pro Boulos? Não, é porque o Boulos invadia. Mas tem um tempo que ele não invade. Mas em termos de ideia, tirando o fato que ele já invadiu algum lugar aí no passado, tirando isso daí, qual a diferença do Lula pro Boulos? Capaz do Lula... O Lula tá meio coroa, né? O Lula de santo não tem nada. Qual a diferença do Boulos pra Tabata? Aquela vozinha calma, serena. Qual a diferença? Será que a Tabata não é da extrema esquerda também? Então assim, mas beleza. Ao mesmo tempo que você olha pro Lula, pra Tabata e pro Boulos, esses três eu acho que eles são bem similares. São bem similares. Só que aí você pega, por exemplo, a turma do PCO. Que vez ou outra tá comentando sobre eles. O PCO critica Lula. Não, Lula nunca criticam. Eles criticam os ministros do Lula. Lula nunca tem culpa de nada. Eles criticam os ministros do Lula. Eles criticam algumas posições da política internacional de Lula. Você pega pessoas no Twitter como o Davi Cash, que não tá mais no Twitter, né? O Twitter é coisa. Entre outros, que eles reclamam muito, principalmente, da política econômica e financeira do Lula. Falam que são tucanos, neoliberais. Eles estão
discordando entre si. Se a gente colocar todo mundo na extrema esquerda, a gente não vai conseguir entender essas nuances, que elas são diferentes. Tem gente da esquerda que acha que o que o Marina Silva e o Lula estão fazendo ao sabotar a Petrobras na margem equatorial é um absurdo. E eu acho que essas pessoas continuam sendo de esquerda, e o Lula também. Como classificar? Esquerda globalista e esquerda raiz? Não sei. Eu sei que o mundo não é apenas direita e esquerda. Não é. O Macron está provando isso. E o Macron está colocando entre dois problemas. Quando o Jamil Chad fala assim, ó, o impacto da globalização. É globalismo. É a mesma porcaria. A tal globalização, ela vem com o consenso de Washington. Ali era Reagan, era da Thatcher também, que todo o processo das políticas neoliberais, privatização toda doidado, levou à desindustrialização, mil e uma coisas, e vários debates ocorreram. A gente comentou sobre isso, se não esse mês, no final do mês passado. Estou na dúvida agora qual foi 2 meses. Textos que saíram, eventos que foram convocados no exterior e no Brasil para discutir o fim da globalização. Deu errado, falhou, fracassou, e agora? E fracassou porque no diagnóstico dos globalistas, ao tentar promover essa agenda, ela se virou contra eles e essa agenda está fortalecendo principalmente os movimentos de direita ao redor de todo o mundo. Eles estão creditando o nascimento dessas figuras anti-establishment à imposição dessa agenda que está vindo de cima para baixo. Só abre um pequeno parêntese. França exporta para o Brasil defensivos agrícolas proibidos na Europa. Mas veja só, rapaz. Eu tô meio preocupada com o meio ambiente. Olha só. Não, aqui não pode usar não. Manda pro Brasil. É um ciclo vicioso, né? Acuse, traz os produtos brasileiros, imponha regras e depois financia o cumprimento dessas regras e repita. Mas vamos lá. Olha essa imagem aqui. O filho do Jorge Soros recebendo o governador, né, Tim Walz na casa dele em Nova York. Se não me engano, o Walz é até o vice da Kamala, né? Essa esquerda aí não é aquela esquerda do passado, né? Essa esquerda é uma esquerda diferenciada, esquerda Jorge Soros, esquerda progressista. Imagine aí, imagine se o Partido Democrata vencer as eleições. Minha Nossa Senhora. A Paula até comenta, isso não é apenas ostentação de gente cafona querendo mostrar a casa para visita. Isso é para você entender quem manda. E claro que é exatamente esse tipo de relação de poder que a esquerda respeita. Tem um amigo meu que, bem mais velho que eu, ele não gosta que eu falo isso. E aí ele tem uma vivência, um cara que trabalhou também muitos anos no mercado financeiro. Não é o Arthur não, lá do Quinto Elemento. E aí ele fala pra mim que ele gosta de dar um exemplo daquela série House of Cards. Ele fala, você viu lá como é que funciona? Aquela série ele traz a explicação boa. O Frank tá querendo algum tipo de apoio. E aí ele vai. Ele não liga pra um político nem nada. Ele liga lá pra os grandes empresários. Que a série ali meio que tá dando a entender que é o Warren Buffett. E aí ele vai lá, os caras levam pra jogar golfe. Um negócio chato, sabe? Chato. Os caras ficam do lado. Não. Os caras, pô, aí o Frank, não, eu quero falar aqui da disputa presidencial. Não, beleza. Deixa eu te mostrar aqui minha coleção de borboletas. Aí vai, na maior calma. Não, vou falar aqui na disputa. Não, mas peraí. Vamos tomar aqui um chá? Não. Mais 2 tacadinhas. Aí enrola ele o dia todo. Ele já tá pé da vida. Eu vou embora. Mas tô indo aqui, o dia acabou. Aí ele falou, Frank, fique de boa. A gente vai lhe apoiar. Já deu pra ver que você sabe quem é que manda. O simples fato dele ter ido lá, aguentado toda essa chateação, indo buscar esses caras, isso era uma prova que ele sabia quem é que manda na coisa. Quem é que manda na bagaça? Quem é? Tá ali. O vice da Kamala já foi pedir a bênção. Soros, posso ser o vice? Podemos comandar os Estados Unidos? Foi lá. Manda quem pode e os lacaios estão lá, né, pedindo seu apoio. Mas vamos lá.
Antes de continuar falando sobre essas questões internacionais, a revolta dos globalistas contra os extremos, ontem tivemos um fato aí que repercutiu bastante. No Brasil, algumas pessoas colocaram na rede social, pessoas acharam lindo. Nossa, eu shippava esses dois, estavam assim os dois se olhando, né? Assim, uma forma muito bonita. A Georgia com Elon. E a Elon coloca aqui, ao redor do mundo também, diversos perfis. Veja essa imagem, eu peguei um frame específico. Veja se tem alguma coisa que lhe chama a atenção. Aí tá ali, né? Ela agradece. Grazi Elon. Outra imagem aqui. Que é um dos perfil grande lá no Twitter, o Elon Musk até segue. Giorgia Meloni é alguém que admiro e que fez um trabalho incrível como primeira-ministra da Itália. Ela é autêntica, honesta e verdadeira para Elon Musk. Ela vai à loucura, curte, compartilha. Nossa, esse casal, eu quero ver esse casal dando certo, sabe? Você começa a ver assim uma torcida. E é por acompanhar a política no Brasil, eu sei que no mundo nada é simples. Nada dá para você entender de forma simplista. Olhando essa imagem aqui, tem algo que chama a atenção de vocês. Nesse momento aqui já devia estar mais claro. A gente vai olhar essa imagem mais ampla. Mas talvez a parte mais interessante já está aqui. Tá faltando algumas pessoas na foto, mas não só essas pessoas que é a parte mais engraçada. Vamos dar uma olhada? Olha a foto completa. Conhece esse senhorzinho aqui? Vocês conhecem esse senhor aqui? Nosso amigo Klaus, boca de mosquito. Você sabe que é boca de mosquito, né? O que é que o mosquito faz? Né? Enfim, é o Klaus. Quando ele abre, irmão, se prepara, cola na parede que lá vem a picada. Curioso, né? O mesmo evento aí que Elon Musk tá, que a Giorgia Meloni tá, o senhor Klaus Schwab também tá, e não só ele. A Laura Hu fala assim, ó, a Atlanticista do ano, Giorgia Meloni, premiada por Elon Musk, verdadeiramente um prêmio de que nos orgulhamos, visto que no passado o tinham recebido Albert Bourla, da Pfizer, e Klaus Schwab, ambos presentes na fotografia tirada do jantar de gala do Atlantic Council, que é a parte mais intrigante. Não é o Klaus que está na foto, não é o Klaus que está aí ao lado deles. Gente, é um prêmio do Atlantic Council. Esse prêmio aqui, assim, se Bolsonaro fosse aqui, só fosse para ser preso. Eu fico de cara como são as coisas. As pessoas ficam presas na estética. As pessoas têm uma visão que Elon Musk é o grande defensor da liberdade. E as pessoas têm a ideia que a Giorgia Meloni é a super-heroína da direita italiana. Ela é mais à direita, com certeza. E o Elon Musk está mais à direita do que o que é a esquerda hoje, pelo menos essa esquerda globalista. Mas, gente, eles não são salvadores. E sempre tem algumas coisinhas, umas nuances que tem que ficar de olho. Você sabe o que é que a Atlantic Council fez no Brasil em tempos recentes? Vamos pegar o governo Bolsonaro? Sai da mão dela a análise que leva à concretização da tese do gabinete do ódio, com direito à reportagem do Fantástico, onde diversos perfis são derrubados no Facebook, Bolsonéas, Bolsonaro opressor, isso, aquilo, outro, etc. Tudo mais. Quem fez esse trabalho foi a Atlantic Council. O seu braço chamado DFR Lab, Laboratório de Análises Forenses. Sabe o que é engraçado também? Em tempos recentes, quando Elon Musk comprou o Twitter e começou a ser revelado o Twitter Files, o Matt Taibbi, em uma de suas threads, eu acho que foi o Twitter Files 5 ou 6, lá nas postagens tipo 38, uma thread bem grande, 38, entre 38 e 45. Ele está comentando sobre como funcionava, né, o aparato de censura norte-americano, porque o Atlantic Council é um braço do governo, né, tem financiamento estatal. E aí, junto com outros grupos,
era o DFR Lab, com outras duas iniciativas que faziam esse trabalho, né, entre governo, sociedade civil e Twitter para censurar o debate. E aí eu acho muito curioso uma coisa dessa. Cara, um evento que é a premiação do cidadão... Olha o nome, Cidadão Global. Uma entidade globalista, o Prêmio Cidadão Global. O Elon Musk tá lá, mesmo após denúncias que ele mesmo ajudou a compartilhar contra a Atlantic Council e a Meloni, junto com o Klaus Schwab. Pessoas se emocionam muito o tempo todo. A gente tem que parar de ficar buscando heróis e olhar as coisas. Quando teve essa confusão no Twitter lá atrás, eu falei, ó, Elon Musk lá atrás arregou. O que ele tá revelando agora, ele já tinha revelado em abril. Então calma, espera. Eu posso estar enganado, mas eu tenho uma percepção que o Brasil hoje, a gente tá no meio de uma revolução colorida. O clima na sociedade tá lá em cima, sabe? Tá todo mundo revoltado. Ninguém aguenta mais. O sentimento da antipolítica que está crescendo muito. Você quebra o debate, e o debate meio que agora só quem tem voz, você tem um Blue Sky, que só tá à esquerda, e no Twitter só ficou a galera, principalmente perfil anônimo, né, que tá usando com VPN por causa do medo da multa, etc, tudo mais. E eu mesmo recebo muito falar de pessoas que eu acho que tá no meio termo das coisas, mas não, eu não vou entrar nesse debate, eu não quero ser multado. Você está silenciando a voz, você está promovendo duas alas muito diferentes, a tensão no Brasil tá lá em cima, isso no meio da eleição. Eu acho tudo muito estranho, viu? Muito estranho. Você olha os advogados, os vínculos que esses advogados têm. Se você pesquisar Atlantic Council no Arquivo Nacional, nos dossiês da inteligência brasileira, a Atlantic Council também tem um papel na... Como pode falar? Na sabotagem do programa nuclear brasileiro. Desde os anos 80, dos anos 70, na questão lá da não proliferação de ferramentas atômicas. Gente, é um absurdo. Mas tava todo mundo assim, ai, eu shippo esses dois, ai que lindo, ai que bonitinho. Pô, ninguém tá percebendo. Essa entidade nos censurou. Eles chancelaram a perseguição. Junho de 2020, na época. Ainda foi o maior burburinho porque a Apex do general Santos Cruz estava financiando a Atlantic Council. Denunciamos na época. Essa é uma matéria, até. Eu boto nós porque eu denunciei e meu nome apareceu no jornal. Depois o governo foi lá e encerrou. E era um dos contratos que no início do governo Bolsonaro, quando a Letícia Catelani estava na Apex, a turma do Santos Cruz não deixou cancelar. Não deixou cancelar. Aí lá na frente se virou para perseguir a direita. Então, reflitam muito bem sobre alguns movimentos que estão acontecendo. Tentar colocar as pessoas apenas em direita e esquerda, só isso, talvez você não entenda o jogo completo. Aí vamos voltar. The Economist, a bíblia do neoliberalismo, né? A esquerda gostava de falar deles assim. A The Economist é o veículo perfeito do globalismo, né? Do liberal globalista, que é a mesma linha do Estadão. Lacração está perdendo espaço nos Estados Unidos, glória a Deus. No mundo inteiro, na verdade. E aí eles fazem uma análise gigantesca, mas eu só peguei aqui duas partes, ou foi uma parte só. Na verdade, a discussão e a adoção de visões lacradoras atingiram um pico nos Estados Unidos no início da década de 2020 e foram diminuindo acentuadamente desde então. A Economist tentou quantificar a proeminência das ideias lacradoras em 4 domínios: opinião pública, mídia, ensino superior e negócios. Em quase todos os lugares que olhamos, uma tendência semelhante surgiu. A lacração cresceu acentuadamente em 2015, quando Trump apareceu na cena política. Continua a se espalhar, com o subsequente surgimento do Me Too e o BLM. O Me Too, inclusive, é um movimento aí contra o Silvio Almeida, né? Atingiu o pique 21-22 e vem diminuindo desde então. A única exceção é a lacração corporativa, que decolou só depois do BLM, né? A questão da agenda SG é mais recente, é a turma da BlackRock, mas também, mesmo a turma SG, vem recuando nos anos mais recentes. A agenda globalista está em crise. Está em crise. Aí quem que falou sobre isso? Os porta-vozes brasileiros. O novo consenso em Washington. Republicanos e democratas têm mais semelhanças do que gostariam de admitir, se não no conteúdo, na forma.
Ambos veem uns aos outros como uma ameaça existencial. Os democratas prometem salvar a democracia do fascismo republicano. Os republicanos prometem salvar o estilo de vida do americano do socialismo democrata. E ambos competem por quem instilará nos corações dos eleitores mais pavor com a ameaça do outro, e competem também por quem os seduzirá com um pacote econômico mais populista. Nos anos 80, consolidou-se um consenso econômico bipartidário. Dólar forte, impostos baixos, regulação moderada e livre comércio. Né? Regulação moderada. Tradução. Vamos empoderar o mercado, para o mercado ditar as regras. Mercado, leia-se multinacionais. Empresas que operam em vários países e, às vezes, inclusive, comandam políticas locais. E esse papo de livre comércio nunca é bem assim. Em 96, Bill Clinton chegou a dizer que a era do Big Government, né, o governo grande, acabou. Mas após a crise de 2008, esse consenso foi invertido. O Fique em Casa acelerou essa trajetória. E aí eles falam assim, tem diferença na abordagem entre direita e esquerda nos Estados Unidos, republicanos e democratas. A agenda econômica do Trump combina antigos fundamentos liberais, como menos regulamentação, menos regulação e impostos, com a voracidade protecionista na forma de tarifas de importação, aversão a imigrantes e hostilidade à independência do Banco Central. O intervencionismo democrata, agora encampado por Kamala Harris, é mais desconfiado dos grandes negócios e aposta em controle de preços e subsídios financiados com mais impostos. Mas, sob as diferenças, há uma desconfiança comum da globalização econômica. Em áreas como a política industrial e a competição contra a comunada, ambos convergem. Nos Estados Unidos consegue existir uma agenda que é suprapartidária. Democratas e republicanos entendem que, irmão, a gente tem que garantir pelo menos a nossa soberania, porque a comunada tá vindo aí. A gestão de Biden-Harris acrescentou novas tarifas, as erguidas por Trump contra os comunas, e a segurança nacional é um pretexto conveniente para ambos os lados fabricarem outras. Se eleito, Trump pode até redirecionar os estímulos aprovados por Biden à indústria, por exemplo, da economia verde, aquela movida a combustíveis fósseis, mas não vai reduzir. Vai ter estímulo, só vou mudar, não vou dar estímulo para energia verde. É combustível, é gasolina, vamos lá. A realocação da produção industrial em casa e os ataques ao comércio e investimentos internacionais pode ter apelo popular, mas não podem apagar 200 anos de história econômica. Mais cedo ou mais tarde, as falácias do nacionalismo, de que a autossuficiência é possível, de que subsídios eram produtividade, que a produção local é o que realmente importa, cobram seu preço. Vem cá. A gente está vendo como os globalistas estão preocupados com o fim de sua era. O globalismo falhou. Qual é o país que faz frente hoje aos Estados Unidos? São os comunas. Por que eles fazem frente? Porque eles possuem um gigantesco parque industrial. Eles resolveram ter indústrias. Produtividade. Eles não estão preocupados com financeirização. Lá, as notícias que saem é recorde de produção. No Brasil, recorde de produção só no agro. Que a gente fala, olha, a safra desse ano foi recorde, tá? E a produção de carros? E a produção de bens industriais, né? Produto de valor agregado. Isso a gente não comenta no Brasil. O que a gente sabe é que a bolsa, na meta e o superávit, é só financeirização. Esquece aumento da produtividade. Aí, diante da crise do globalismo, os porta-vozes do globalismo vêm para criticar o nacionalismo, que é você focar no seu país. Você ser autossuficiente em tudo é impossível. Mas deveria ser a meta. Correr atrás dessa meta. Correr atrás de você ser o mais autossuficiente possível. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Os Estados Unidos se desenvolveram assim. A Europa se desenvolveu assim. O mundo se desenvolveu assim. Quando as nações enriqueceram, foi quando elas pararam para olhar para si. Não, cara, eu vou focar aqui, né? O American Way of Life, né? O jeito americano de ser. Cara, lá, vai montar empresa, vai fazer, vai acontecer. Aquele amor, aquele prazer, né? Quem nunca viu um filme lá, bandeira americana para um lado e pro outro. Então, olha o que é a pedra no sapato dessa galera. Políticas intervencionistas contingentes e focadas podem ser úteis para corrigir distorções circunstanciais ou alavancar indústrias incipientes, mas, adotadas como regra geral, elas sempre reduzem a liberdade econômica e, com isso, as fontes últimas do crescimento sustentável de um país, produtividade, inovação e competitividade.
A comunada. A comunada. Meu irmão, lá tem muito controle. Na comunada, acho que lá tem controle social das pessoas. E lá, irmão, tem muita competitividade, inovação e produtividade. Então não adianta você querer colocar isso como o ponto final. O problema da vida, e o próprio Estadão reconhece, questões circunstanciais, né, alavancar algumas coisas, faz algum sentido. Tudo na vida é ponderação. Nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. O problema não é o protecionismo. O problema é quando você olha para o Brasil e você vê que o Estado brasileiro petista só quer ajudar campeão nacional. Esse é o problema. Não é um olhar que o Estado petista para e pensa, cara, o que a gente pode fazer para fortalecer a indústria nacional como um todo? Fortalecer os empregos no Brasil, as empresas brasileiras. Não, é um olhar direcionado. Quem é meu amigo aqui? Eu vou ajudar meu brother. Aí dá errado, pô. Mesmo com os intervencionismos de lado a lado, na gestão de Trump e Biden, os fundamentos da economia americana seguem fortes. Desde 2019, ela cresceu mais do que 2 vezes mais rápido do que a zona do euro, por exemplo. Ah, vá. Ah, vá. É mesmo. Rapaz. Seja lá quem assuma o comando, a tendência é dobrar a aposta em seu modelo intervencionista para promover a expansão econômica, quando na verdade a porá em perigo. O caso americano é instrutivo ao mostrar que, preservadas certas funções básicas do Estado, a economia pode prosperar mesmo em períodos relativamente longos de uma política disfuncional e divisiva. A economia pode resistir a um sistema político ruim, mas até onde ela pode resistir a políticas econômicas ruins é algo que, seja lá quem vença, será testado nos próximos 4 anos. E esse papo aí, ele é muito raso. Quem vai comentar sobre isso com uma profundidade muito maior e com conhecimento é a Foreign Affairs. A gente vai falar sobre isso, mas antes, veja esse editorial aqui da Folha de São Paulo. O Estadão publicou isso daqui, ó, foi mês passado, dia 23. Um dia antes disso daqui. No dia 24 de agosto, e esse dia é um dia importante, vem a Folha de São Paulo falar sobre a privatização da Petrobras Caixa Banco do Brasil. Parecia impensável a venda de companhias portentosas como Embraer e a Vale, dos setores de telefonia e energia elétrica. Tudo isso foi feito com grande sucesso. Não sei se é grande sucesso, né? O que fizeram com a Vale, acho que é crime de lesa pátria. O inconcebível hoje é que tais atividades e serviços públicos já têm um estado à mercê da ineficiência da gestão pública. Tá bom. Invocam-se pretextos nacionalistas e estratégicos para preservar o poder de lotear cargos, distribuir favores e bancar projetos de retorno duvidoso. Bom, aí que tá. O problema não é você ter uma Petrobras. O problema é você usar a Petrobras para dar cargo para amigo. O problema não é a Petrobras investir. Ela tem que investir. Toda petroleira investe. O problema é projetos duvidosos, como o PT fez no passado. Então, assim, o tempo todo a imprensa está forçando um extremismo, ou 880, ou 880. E eu tô te falando isso, tô falando do Trump e outras coisas, porque vai fazer sentido no próximo tema. E a gente vai voltar puxando tudo. Tô falando questão de botar. Esse 880 é sacanagem. Petrobras e Caixa, especialmente, são assíduas no noticiário sobre aparelhamento e má gestão. Continua sob o assédio das forças reacionárias intervencionistas à esquerda e à direita sujeitos a retrocessos. Há um trabalho de convencimento a fazer e um longo processo de conhecimento a ser aproveitado. Beleza. Esse dia, o dia que a Folha de São Paulo fez esse editorial, é o dia, né, não sei se celebra, mas enfim, é o dia da morte do Vargas. Você acha que isso aqui é aleatório? Óbvio que não é. O pessoal faz de propósito, mas de propósito, porque o Vargas é conhecido, né? É um estatista, o povo gosta dessa palavra, né? Não existe uma política estatista, mas tudo bem. É o cara aí, o cara defendeu o petróleo nacional, a Petrobras. No dia que o cara bate as botas, lá vai a Folha defender a privatização da Petrobras. Mas beleza. Aí você vem para uma análise realmente profunda da situação. E uma discussão muito mais, sabe, muito mais coesa do que choro de quem está desesperado vendo a ordem globalista ruir. A Foreign Affairs, que é uma revista, pode ser também um viés mais globalista, mas um negócio que é um pouco mais intelectualizado, né? Quem escreve aqui tem um conhecimento maior. Tem até um texto interessante do Fukuyama, que saiu na Foreign Affairs, eu estava lendo, que confirma o que eu estou falando para vocês.
Mas vejam só. O retorno da governabilidade hamiltoniana. Eu vim conhecer as ideias do Hamilton mais ou menos ano passado. Dei uma olhada. Até li algumas coisas na Biblioteca Nacional. O Simonsen falava dele e das ideias do List e tudo mais. E o mundo bem em crise, algumas coisas rolando. Pessoas, agentes, grupos políticos se reposicionando para o que está por vir, muita confusão. No Brasil a gente só discute besteira. E lá nos Estados Unidos estão discutindo sobre isso, né? O retorno, basicamente, das ideias do Alexander Hamilton. Aí fala o seguinte: as duas escolas voltaram para a eminência quando o consenso da política externa pós-Guerra Fria se desfez. Depois dos anos 90, um consenso amplamente liberal e globalista definiu os limites dentro dos quais os internacionalistas liberais, em sua maioria democratas, competiam contra os neoconservadores, em maioria republicanos, chamados neocons. A retirada do Obama da intervenção humanitária após a desastrosa campanha na Líbia em 2011 ilustrou o declínio do domínio do internacionalismo liberal entre os democratas. O mesmo aconteceu com sua resposta contida à agressão russa na Ucrânia em 2014. Da mesma forma, a vitória chocante de Trump na disputa primária presidencial republicana sinalizou o colapso dos neocons como uma força eleitoral significativa entre a base republicana. O Trump não é o neocon. O neocon, ele tem uma política assim um pouco mais à direita, em termos de moral, mas ele adora intervir no país dos outros. O Trump não, irmão. Sai de perto de mim. América. Vamos olhar para os Estados Unidos. Então, assim, ele vai colocando aqui a ordem dos fatos que aconteceram. Desse mundo que está vindo pela frente. Em ambos os partidos, a contenção eclipsou a intervenção como modo dominante de política externa e um compromisso com o livre comércio deu lugar a várias formas de protecionismo e política industrial. O consenso liberal e globalista entrou em colapso. Ele está falando do consenso de Washington. Assim que a competição geopolítica retornou ao centro dos assuntos mundiais. Hoje, a segurança dos Estados Unidos e seus aliados, juntamente com a variedade de bens públicos internacionais que a Pax Americana outrora garantiu amplamente, está cada vez mais ameaçada. Os fundamentos da ordem mundial liderada pelos Estados Unidos estão se erodindo constantemente, com crises cada vez mais profundas nas fronteiras ocidentais da Rússia, Oriente Médio e nas águas contestadas ao redor da Comunada, ou seja, Oriente Médio, Ucrânia e Taiwan. Outra escola histórica de política externa dos Estados Unidos, o pragmatismo hamiltoniano, é mais adequado às crises do mundo contemporâneo. Com base na filosofia política de Alexander Hamilton, pai fundador, e primeiro secretário do Tesouro, esta escola oferece uma grande estratégia que promove ativamente o comércio dos Estados Unidos, o patriotismo americano e o realismo esclarecido em relações exteriores. A escola hamiltoniana perdeu seu caminho no otimismo do fim da história, que é a tese do Fukuyama, mas as pressões de uma era mais sóbria da história mundial estão levando a uma redescoberta das ideias fundamentais que faz da tradição dele um componente essencial da política externa americana bem-sucedida. Aí vamos dar um bizu, para a gente ver o que está sendo discutido lá fora, os caminhos que a própria direita está tomando nos Estados Unidos, que é uma direita mais madura, e o que a gente anda debatendo no Brasil, e os problemas que o Brasil enfrenta. A força motriz por trás da renovação hamiltoniana é a crescente importância da interdependência do sucesso corporativo e do poder estatal. Nos dias inebriantes da unipolaridade, pós-Guerra Fria, Wall Street e Vale do Silício e muitas empresas líderes começaram a pensar em si mesmas como empresas globais, em vez de empresas americanas. Além disso, parecia a muitos pensadores e autoridades de política externa que a distinção entre os interesses nacionais dos Estados Unidos e as necessidades e exigências do sistema econômico e político global haviam desaparecido em grande parte. Não tinha mais nenhum inimigo a combater. Os interesses econômicos e de segurança dos americanos, pensava-se, exigiam a construção de um forte sistema internacional, promovendo valores econômicos e políticos liberais. Era cada vez mais anacrônico pensar nos interesses dos Estados Unidos em oposição aos emergentes sistema mundial liderado pelos Estados Unidos. Surgiu ali o globalismo começou a tomar conta, né, o Deep State, e a coisa foi se perdendo. Hoje, essa visão de uma utopia liberal, globalista, está sob fogo de todos os lados. A Comunada e outros regimes não liberais buscam usar e abusar do poder estatal para criar desafios econômicos para as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos.
Empresas como Alphabet, Apple, Meta enfrentam obstáculos legais e regulatórios crescentes dos governos de poderes revisionistas. Além disso, a tendência crescente em direção ao uso de subsídios e restrições comerciais para promover metas climáticas aumenta o grau em que as decisões governamentais impulsionam as decisões de investimento do setor privado e afetam a lucratividade das empresas em todo o mundo. Nunca a força do Estado esteve tão intimamente ligada ao dinamismo do mundo corporativo. Essa conexão opera mais fortemente nos níveis mais avançados de tecnologia e produção. O complexo informação, finanças, negócios, governo é cada vez mais necessário para a prosperidade e segurança do Estado e do povo americano. O que é que ele está falando? Vamos dar um exemplo concreto. Muito se discutiu, quando estava para colocar o 5G, baniu empresa. Por quê? Porque essa empresa começa com H e termina com EI, tem RU e tem um A, termina com EI. Todo mundo fala, rapaz, tá espionando, tá deixando ali uns backdoor abertos, né? Umas falhas propositais para poder ficar espionando. E é uma empresa que é intimamente ligada com o governo comum, né? Intimamente ligada. Então, você não tem como olhar para uma empresa como essa e falar, não, pode tomar conta do 5G do meu país. Cara, não é assim que funciona. O mundo de hoje não é o mundo de 200 anos atrás. A internet ela trouxe diversas revoluções. E não só a internet, né, como o mundo moderno, diversas coisas começaram a modificar, ao passo que as relações entre Estado e setor privado também mudaram e mudaram muito. E a discussão que eles estão tendo lá agora é o seguinte, a força do Estado tão intimamente ligada ao dinamismo do mundo corporativo. Conflito lá na Ucrânia. O cara vai lá e te ataca. Pô. Tirou tua infraestrutura do ar. Tu vai se comunicar como? Eita. Tu não vai se comunicar? Não, peraí. Elon Musk vai te arrumar um Starlink aí. Ah, Elon Musk vai me dar um Starlink. Pronto, você conseguiu se comunicar. Mas o Starlink não é do governo. É de um ente privado. Mas e aí? Numa batalha que dois países começam a... não tem infraestrutura. Uma empresa como a Starlink, ela pode ser decisiva. É falar qual dos dois lados vai ter acesso à comunicação. E a depender, se o Elon Musk for um cara esperto, né? Ele ainda vai saber o que é que tá no meio desses dados. Ele vai estar por dentro do plano da galera. Então até isso tem essa relação de confiança. Para pegar um exemplo assim, do dia a dia de assuntos que a gente comenta. Então, não hoje, esse é o tipo de discussão que eles estão tendo lá. No Brasil é só campeão nacional. É só campeão nacional e conversa boba. Lá não, cara, vem cá, e aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para garantir a soberania do nosso país? Trazer a melhoria de vida do nosso país? Combater qualquer inimigo externo? Para garantir realmente a paz. O que está faltando? Então vamos ver. Qual empresa que precisa, a gente tem que olhar com carinho, tem que tomar conta, vamos fazer, vamos ajudar. E às vezes ajudar, gente, não é ajudar com dinheiro. A própria questão assim, o sistema estudantil. Pô, vai se criar uma nova universidade. A gente está precisando de demanda de quê? Naquela região tá para se criar fábrica disso. Um complexo focado só em internet. Pô, então, já que a gente vai criar uma nova universidade, talvez seja interessante colocar lá, porque você está precisando de uma mão de obra mais qualificada, e vamos focar nos cursos na área de exatas, para tentar a gente dar mão de obra qualificada. Não necessariamente é injetar dinheiro. A coisa é um pouquinho mais complexa e mais ampla. Lá eles estão se questionando como melhorar as nossas vidas. O que fazer para avançar? Qual é o debate similar no Brasil em torno desses temas? Eu desconheço. Enquanto isso, o conflito geopolítico representa um risco real e potencial para os modelos de negócios de empresas do setor privado que dependem de cadeias de suprimentos globais. Milícias desorganizadas podem estrangular a navegação comercial em uma hidrovia tão vital quanto o Mar Vermelho. Uma crise real nas águas ao redor de Taiwan pode bloquear o comércio de entrada e saída da ilha, negando acesso global aos semicondutores mais avançados. Acabou o semicondutor, acabou o computador, acabou tudo. A revolução da informação também está unindo o Estado e o setor corporativo. Cada vez mais, a coleta, armazenamento e exploração de informações estão se juntando ao dinheiro como elemento crítico do poder dos Estados. A informação hoje desempenha um papel crescente como base do poder militar, da força econômica, que torna o poder militar acessível, de uma indústria de ferramentas viável e de capacidade de segurança cibernética defensivas e ofensivas. A inteligência artificial que eu estou usando, o ChatGPT, eu estava vendo o Fábio Akita falar, para você rodar, né,
aprendizagem, cada nova rodada de vamos pegar mais conhecimento. Ele falou, em média está se gastando 6 bilhões para você rodar, né, o machine learning. 6 bilhões. E aí? Todo mundo está colocando. É a fronteira tecnológica hoje. E aí? Qual a participação do Brasil disso? Zero. Dada a importância estratégica do setor de informação e a realidade de que apenas empresas privadas lucrativas podem suportar os enormes investimentos necessários para construir uma cultura de inovação tecnológica sofisticada que pode permitir que um dado Estado compita, os Estados não podem evitar ter um forte interesse na saúde e prosperidade de um setor de tecnologia de base nacional. O Estado ele só vai ter força se suas empresas forem fortes. Então, precisa cuidar bem do Estado, das empresas, né? Não pode criminalizar os empresários e só ajudar os campeões nacionais. Nem podem ver com indiferença o sucesso de empresas sediadas em países hostis ou não confiáveis. Exatamente. Olha o que a Huawei está fazendo, hein? Vamos ficar de olho. Líderes empresariais e governamentais estão descobrindo hoje algo que Hamilton poderia ter dito a eles e que é verdade há muito tempo. Política econômica é estratégia e vice-versa. Os efeitos combinados da revolução da informação, a mistura massiva de investimento e ativismo regulatório por governos no complexo energético, envolvido na luta contra as mudanças do clima, impacto contínuo das mudanças regulatórias introduzidas na esteira da crise financeira, colocaram o mundo corporativo e o Estado americano em contato íntimo. O papel da competição econômica e tecnologia na disputa com a comunada reforça o casamento entre Casa Branca e Wall Street. A direita libertária, olha a quantidade de rótulos diferentes que ele vai usando. Neoconservadores, liberais internacionalistas, direita libertária. Ele não fica só, a esquerda defende isso, a direita defende isso, a esquerda é isso. Não. Para você tentar conseguir tatear e pelo menos enxergar que existem alguns grupos diferentes. A direita libertária vai ficar desapontada com a existência do nexo e que ele se aprofundará inexoravelmente. A esquerda anticorporativa ficará magoada ao perceber que os estados escolherão por necessidade usar sua influência econômica e política para fortalecer em vez de controlar as big techs. Na era atual da competição geopolítica, Washington vai se preocupar mais se suas principais empresas de tecnologia são fortes o suficiente e bem equipadas o suficiente para fazer frente aos seus rivais comunas, do que se as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão se tornando grandes demais. Os futuros presidentes têm mais probabilidade de resistir aos esforços da União Europeia para impor pesadas multas antitrusts às empresas de tecnologia dos Estados Unidos do que impor regras semelhantes em casa. A questão de saber se uma determinada empresa de tecnologia é parceira leal e confiável para Washington vai importar mais para o governo dos Estados Unidos do que se a empresa é muito grande ou rica. Essa realidade, por sua vez, levará as grandes empresas de tecnologia a buscar um modus vivendi com o Estado. E para encerrar, que é esse aqui, para a gente falar de Brasil, o sistema político dos Estados Unidos tornou-se recentemente sensível à relação entre negócios e segurança nacional. Da batalha do governo Trump contra a Huawei, a proibição do governo Biden de empresas russas de segurança cibernética como a Kaspersky, os formuladores de políticas estão examinando atividades de investimento e compra por empresas privadas para identificar consequências potencialmente adversas para a segurança nacional. Cada vez mais, a diplomacia econômica dos Estados Unidos incorpora explicitamente questões de segurança entre seus principais objetivos. Acordos com AUKUS, o Acordo Submarino Nuclear entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, abrem portas para relacionamentos tecnológicos mais próximos com parceiros confiáveis. Enquanto isso, diplomatas dos Estados Unidos buscam influenciar decisões de fabricantes de semicondutores e governos amigos para impedir que países hostis tenham acesso a tecnologias críticas. A ascensão do populismo também está levando as empresas, em autodefesa, a abraçar o Estado-nação. O nacionalismo populista vê as corporações multinacionais, as grandes empresas e o capitalismo financeiro com profunda suspeita. As empresas vistas como menos do que leais aos Estados Unidos podem enfrentar uma reação rápida de políticos furiosos que as atacam como woke ou pró-comuna ou ambos. Por razões domésticas e internacionais, os líderes corporativos americanos provavelmente encontrarão um novo valor em permanecer perto da velha glória. Trump está com um discurso muito diferente de 2016, muito mais maduro, olhando para diversas questões que não olhava antes. Focado na questão econômica,
trazer melhoria de vida para as pessoas. No Brasil até hoje, a gente está preso no antipetismo e parece que a gente não sai disso. E esse texto, ele vai muito além. Vai muito além. Até recomendo. Aí ele vai entrar para explicar as ideias do Alexander Hamilton e como ela está ligada à questão America First, né? América em primeiro lugar. E ele vai sair aí destrinchando. Olhe a guinada que os Estados Unidos vem dando e que meio que esquerda ou direita, quem vencer lá, vai seguir algo mais ou menos assim. Veja o que se debate no Brasil. Qual das duas nações você acha que vai prosperar mais? Onde você acha que a vida vai estar melhor? Já está melhor, né? Só vai ficar melhor pro lado de lá. Pelo menos é a tendência. E o Brasil? Bom. Transferência para bets subiu mais de 200% e piorou a inadimplência de baixa renda. Lá eles estão discutindo a fronteira tecnológica. No Brasil, o pobre está perdendo tudo em aposta. O Banco Central tem monitorado as transações via Pix, feita para o site de apostas, e identificou um forte crescimento no valor transferido desde janeiro desse ano. O ticket médio de transferência para a casa de apostas subiu mais de 200% e já está tendo um efeito na inadimplência. O comprometimento da renda das famílias nesses sites de aposta está gerando uma percepção de que podemos ter uma piora na qualidade do crédito na ponta, inclusive com um grande comprometimento. Quem afirmou isso foi até o Campos Neto. Fiquei surpreso. Na verdade, não fiquei surpreso, né? Porque para eles estarem reclamando, gente, é porque o dinheiro da poupança está desaparecendo. Sem dinheiro na poupança, o crédito que você tem aí, crédito imobiliário, geralmente para comprar casa. Não casa zero, né? Que você financia, tira do chão, na planta, que é normalmente na caixa. Mas comprar e vender, coisa meio já está construída, que às vezes pega no banco, vai reduzir. O dinheiro da poupança, meio que ele serve aí de fundo, né? Para balancear a coisa. Acho que para tirar do zero, acho que é o FGTS que eles usam. Enfim, são indicadores importantes para saber como anda a saúde e podem influenciar na redução do crédito na sociedade. Mas deixa lá, deixa o pobre, né? Seleção natural. As pessoas acham que não vai interferir na vida delas, porque o pobre está mais pobre. De acordo com o economista, a autoridade monetária identificou que os muitos beneficiários do Bolsa Família utilizam os recursos recebidos do governo para apostar. Pois bem, as bets receberam 10,5 bilhões de beneficiários do Bolsa Família em 2024. Dá para você? Brasileiros cadastrados no Bolsa Família, em média, estão gastando R$ 147 por mês com aposta. Amanhã a gente comenta sobre esse editorial do Estadão, isso daqui também. Quem entrou em campo contra as bets? Cleitinho e Zé Comé. Olha que dupla curiosa, né? Cleitinho e Zé Comé. Parabéns aos dois. Pra mim tem que proibir essa porcaria. Cleitinho e Omar Aziz querem tirar as bets no ar. Aí vem um liberal. Ah, mas e as liberdades do indivíduo, do seu dinheiro, etc. A ordem liberal ruindo no mundo. O globalismo ruindo no mundo. E os caras ainda estão presos nisso. Aí, olha esse comentário aqui da Tsuki. Aqui temos Omar Aziz entregando a proposta PGR, Cleitinho usando o boné contra comunistas, Cleitinho apoiando a proposta de um comunista, a iniciativa do Comuna, apoiada por Cleitinho, começando a surtir efeito. Para refletir, as probabilidades de aplicar 8 ou 80 quase sempre estarão fadadas ao fracasso em um ambiente onde se precisará daqueles que estão no meio. Tal discurso serve apenas para cativar palmas vazias. A utilização constante de discursos reducionistas é um erro por parte de nossos políticos, pois mantém as pessoas estagnadas em um eterno fla-flu, totalmente descoladas da realidade do mundo político. Isso gera desgaste, tanto para a imagem do político como para a militância, que, instigada por esse reducionismo, passa a ser vista como radical. Após a situação, analisem que alguns de vocês cancelam ou julgam apenas por mostrar como a política funciona e desejam que a direita cresça emocionalmente e saibam jogar esse jogo. Se em 2024 se gastou 10,5 bi do dinheiro do Bolsa Família, teve um mês, que só em um mês foram 3 bilhões. Dá pra você? Aí a Paula fala assim, ó.
Nossos impostos financiando o vício, destruindo famílias e enriquecendo bilionários. O governo Lula está sendo muito mais eficiente do que eu temia. Aí eu falo assim para Paula, mas Paula, veja bem, você quer que o Estado controle as apostas? E o liberalismo, hein? Eu não aguento mais liberal defendendo malthusianismo para enriquecer bilionário. Direto eu recebo comentários assim, bet é seleção natural? As pessoas perderam empatia pelo ser humano. Aí a Paula responde, idem. Eu acho que existe uma razão principal para reduzir as opções e o debate aos dois extremos. A ausência total de regulamentação estatal, ou não tem nada, ou você tem um comunismo, o Estado que protege os grandes monopólios. Porque em ambos os casos, os pequenos são eliminados e só alguns poucos gigantes sobrevivem. Pode notar, foram eliminados a nuance, o meio termo. Exatamente o ponto onde existe um poder minimamente moderador para garantir a igualdade de competição em um mercado realmente livre. Galera acha que a ausência total de regulamentação garante competição livre e justa. Dá preguiça. Aí pega tudo que a gente comentou, algumas coisas que eu frisei ao longo, fala, olha esse editorial, né? No dia que o Vargas se vai, olha o que o Estado tá colocando, não, essa aqui não resolve de jeito nenhum. Aí você vê, cara, não é bem assim. Não é você no teu estado e não é você ter o campeão nacional. Tem um meio termo. Não é no teu estado, não é o campeão nacional, tem um meio termo. São nuances. Pelo amor de Deus, o ser humano perdeu a capacidade de ter nuances, meio termo. É 8 ou 80. Agora, a questão da Bet, pra mim, tá claro. Só tá dando errado. Só dá errado. É um problema gigantesco. Eu recebo comentários, tá aqui no chat. Eu conheço o pessoal no Quinto Elemento. Tem gente que tá tomando a família por causa disso. Conheço você no chat, nos comentários. Às vezes não dou nem coração pra depois não falar, você deu coração, falou, não me deu. Eu nem respondo, mas eu leio vários comentários. Leio. E tem gente aí sempre relatando. É um problema real. Ah, mas e o liberalismo, hein? Mas e isso? Ai, aquilo outro. Aí olha isso aqui agora. Capitão Nascimento. Qual a diferença entre forçar as pessoas a tomarem o negócio ou proibi-las de fazer o que bem entendem com o dinheiro delas? Quem gosta que o Estado se meta na vida alheia é a esquerda. Sério, gente, vocês conseguem entender a diferença de você forçar a pessoa a tomar um negócio e você falar, cara, aposta não. Aposta não. Aposta não, cara. Não. Até a máfia chinesa tá envolvida nisso. Você consegue ver como os caras, é tudo igual no final do dia? Ou é 8 ou 80. Ou é 8 ou 80. Não é, é tudo igual. Ou tem Estado, não tem nada. Aí a thread continua, né? O feirense covardão é estatista. Não pode ver uma privatização que fala contra. Inclusive as das teles, que ocorreram um pouco depois dele nascer e ele não sabe o inferno que era. Ele fala também contra a independência do Banco Central. Essas opiniões jegueais vêm de perguntas que ele faz ao ChatGPT. Gosto da definição do conservador de esquerda. Indivíduos que se autodenominam de direita, mas que são repletos de pensamentos da esquerda, como por exemplo de tal que o indivíduo deve ou não fazer com a própria vida. Pior é quando se vê isso de quem se autodenomina ANCAP. Bom, eu não sou ANCAP, não sou nada. E o engraçado é assim, né? As opiniões vêm do ChatGPT. Bom, diversas ideias, eu acho que não vieram do ChatGPT não, viu? Acho que a maior parte delas não vieram. A própria questão do Banco Central veio aí de primeiro olhar, né? Quem tá a favor, quem tá contra. Depois ler alguns textos de pessoas da área. Depois de começar a ver que quem trouxe essa ideia pro Brasil foi, na época, o diretor do Itaú e presidente da Febraban. Quem já militava por isso nos anos 80 era Armínio Fraga. E quem militava contra a independência do Banco Central era o Enéas e o Trump. Então, eu acho que tem algo aí na questão da independência do Banco Central que não é tão simples. A mesma coisa da questão da Teles, né? É não ter a nuance, é não ter o meio termo. A comunicação melhorou porque privatizou. Não tem nada a ver com melhoria da tecnologia, nos seus diversos aspectos, seja
o sinal, seja a internet, 4G, 5G, 3G, em tecnologia de semicondutores, processadores, o surgimento do smartphone, dentre tantas outras coisas. Não foi por causa disso. Não, foi só porque privatizou. Ou é 8 ou 80. Ou é 8 ou 80. Ou é 8 ou 80. 8 ou 80, né? O feirense covardão. A galera transformou a política, na verdade a antipolítica, em um jogo de emoções. É ser corajoso, é ser, né, é perder de pé e não ganhar de 4, né, é não ser frouxo. É nos termos agora que a política está sendo colocada na mesa. Aí você vê, assim, as discussões que tem lá fora. As discussões que as pessoas que têm poder no Brasil estão tentando emplacar. Vídeos editoriais do Estadão, veja as análises que estão saindo, veja os encontros que estão ocorrendo no Brasil e veja o debate público dentro da dita direita. Por isso que eu falo que tem que ter algum tipo de rótulo. Essas pessoas são de direita, mas tá aí, eu acho que estão errados. Acho que estão errados no seu pensamento. Você vê, cara, as nuances, as pessoas perderam no Brasil. É tudo ou nada. Ninguém. Ou o cara é herói, ou o cara é vilão. E pra chegar só nos finalmente aqui, segundo o estudo do Banco Central que acabou de sair, o mercado das bets possui um tamanho de 240 bilhões de reais, ou seja, é maior que o mercado de financiamento automotivo. Só para ter uma ideia, de acordo com o estudo do BID, o custo para recuperar o Rio Grande do Sul seria 87 bilhões. Imagine. E o dinheiro da bet está indo para onde? A gente não sabe nem se tem funcionário nas empresas. O dinheiro sai, isso vai para o bolso de alguém só. É só transferência de renda. O mercado automotivo não. É indústria, é fábrica, são setores agregados. Até o cara que está dirigindo a cegonha, que não tem a ver com a produção, também está trabalhando. As concessionárias que vendem. É toda uma economia que gira ao redor que vai parar no final do dia do cara que lava o carro. E o borracheiro que troca o pneu. Faz a economia girar, um monte de gente sendo empregada. E as bets? Elas só corroem a economia nacional. Mas não adianta, né? Isso aqui eu comento depois, mostrar os liberais no Brasil. Mas acho que deu pra vocês pegarem um pouco da visão do que eu queria comentar. Olha o que está se debatendo lá fora. Olha o que está se debatendo no Brasil. Olha também, algumas figuras que o povo olha e às vezes, né, gera uma conexão por uma ideia, né? Não, é brabo, é corajoso, né? Tem bolas, tem culhão. Nossa, grande George, grande Elon Musk. Elon Musk era um super-herói. Agora ele tá na fase traidor. Daqui a pouco ele é herói de novo. Eu fico assim olhando, né? Que, gente, a gente vai parar onde com isso daí? Política não é isso. Política não é jogo de futebol pra ficar de torcida. Sabe? Um país não é jogo de futebol. Esse sentimento antipolítico, ele tá crescendo demais. Sabe? O time de todas as coisas juntas tá muito engraçado. E o Brasil é o país das coincidências. O time que suspende o Twitter. Várias pessoas saem do Twitter. Conheço várias tias do Zap que não estão usando. Ficou o discurso bem que radicalizou para um lado da direita. Se você não gosta desse tema, assim, né, ele seguiu por uma linha de onde pelo menos eu discordo. A esquerda foi em massa pro Blue Sky, bolhas cada vez mais distantes. Veja que não tá mais tão comum você ver aqueles prints rodando na tela. Olha o que o fulano falou, olha o que o fulano citou. As pessoas estão deixando de ouvir umas às outras. Tá cada vez mais na bolha e aí começa a gerar aquele tipo de sentimento, né? Pô, de reafirmação. O cara só vê comentários iguais, então ele acha que ele tá 100% certo, porque todos os comentários são iguais. Um pouquinho diferente, tome paulada. Por quê? Porque agora só tem esquerda de um lado e direita do outro. Se você não canta o discurso da maioria... Então, que país vocês querem criar? A eleição? Sim, a eleição de agora vai impactar em 26. E 26 e agora e o futuro é a vida de vocês. É a vida de vocês. Para onde nós iremos marchar? Para onde vai o Brasil? Para onde vai o Brasil? Educação, saúde, infraestrutura, segurança pública. Para onde vai o Brasil? Com Lula vai pro buraco. E as opções estão na mesa. Vai para onde? Tá todo mundo aí emocionado. Respira um pouco.
Não deixem a emoção tomar conta de vocês. Não deixem a emoção do lavar a alma. Eu vejo que, só para encerrar, que já tô falando demais, em 2020 a gente estava aprendendo sobre disputa pela eleição da presidência da Câmara. A gente já estava entendendo que, cara, para passar uma coisa no Congresso são 257 votos, se for um PLP, se for um pé de lei Maria Simples, se for uma PEC são 308. No Senado é Maria Simples, ou 41, ou 49. E se for o qualificado, tipo impeachment, é 3/5, né? 342 na Câmara e 54 no Senado. A gente tá começando a entender esse processo de números, etc, tudo mais. E agora a gente tá voltando para aquela fase do não tem acordão, não tem isso, vai ou não vai, ou vai ou racha, não sei o que. Gente, sabe, eu acho que esse caminho não vai levar à vitória que as pessoas esperam. Eu acho que não vai levar à vitória. Mas, beleza. Se quer insistir no caminho, vai lá, insiste no caminho. Eu acho que não é esse direcionamento, não acho que é essa postura que vai devolver para a direita o que a direita vai conseguir conquistar o país que ela almeja. Mas todo mundo também é livre para escolher o caminho que quiser. E é isso. Eu vou ficar por aqui. Se for meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem o Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas. E sobre ele, a gatinha, e não é inventando história não, nem desculpa, né? A gatinha da Mari ficou doente. Então até agora aquela versão de revista bonita, com as páginas coloridas, não tá disponível. Foi um negócio sério, né? E tem gente que é muito apegada de modo de estimação. Ela pediu mil desculpas, assim, normalmente quando ela atrasa 4 dias no máximo, passando dia 15. Dia 15 já tá lá, a versão minimalista. Mas dura 4 dias, dessa vez tem muito mais do que 4 dias, né? Então talvez até impacte já do mês que vem, porque olha, a gente já tá chegando quase em outubro. Mas eu entendo, né? Quem tem animal de estimação deve entender. A bicha tava mal. Mal mesmo se falar com ela. Eu falei, pô, Mari, não entendo isso daí. Né? Espero que o pessoal entenda. Se não entender também, eu não tenho essa capacidade técnica de fazer isso. A Mari vem fazendo desde o primeiro. Enfim, né? Tá fazendo, tá dando certo. Não vou mexer em time que tá ganhando. E é isso. Compartilhe, volte amanhã.